Olá pessoal, tudo bem? Então, como vocês devem se lembrar, na última aula que vocês tiveram comigo, eu fiz uma introdução à cinesiologia e à biomecânica, e nessa aula nós conversamos basicamente sobre descrição de movimentos. E a ideia dessa videoaula é reforçar alguns dos conteúdos que eu acabei passando em aula para vocês, e principalmente que vocês façam um comparativo em relação às atividades que eu acabei passando de análise de movimento para vocês e, de certa forma, a minha avaliação do que seria o gabarito dessas tarefas que eu passei logo no nosso primeiro encontro. Só lembrando que essa videoaula ela faz parte aí dos TICs, né? Aquelas tecnologias de informação e comunicação que nós temos, que compõem uma parte aí do nosso plano de ensino, uma parte da carga horária do nosso plano de ensino. Então, essa videoaula, essa primeira videoaula, faz parte dessas TICs. Ao longo da nossa disciplina, a gente vai ter outras TICs semelhantes a essa, tá bom? Então, só para resgatar um pouquinho as atividades que eu havia passado para vocês na nossa primeira aula, eu passei a seguinte tarefa: eu dividi vocês em 4 grupos, sendo que cada um desses grupos seria responsável pela análise de um desses movimentos. Então, eu acabei escolhendo o nado crawl, o chute de bicicleta no futebol, o lançamento de dardo e o ataque no voleibol, especificamente a cortada no voleibol. E a tarefa que eu acabei passando foi a seguinte: que vocês deveriam revisar quais eram os principais movimentos de cada articulação. Então, antes de tudo, vocês deveriam rever a anatomia do corpo humano em relação aos movimentos que cada articulação é capaz de fazer, e também descrever os planos e eixos de cada uma das articulações, aí já especialmente sobre esses movimentos que eu acabei passando a vocês. Então, vocês devem se lembrar que, para a descrição do movimento, eu acabei passando algumas regrinhas para vocês. Para falar a verdade, mais do que regras, eram dicas para que vocês fizessem essa descrição de movimento da maneira mais adequada e principalmente da maneira mais técnica possível. Costumo dizer que, obviamente, quando vocês estiverem atuando na prática profissional de vocês devem descrever o movimento aos seus alunos, aos seus clientes, da forma mais fácil e usando terminologias simples que da mesma forma simplifiquem a comunicação entre vocês. Quando vocês estão lidando com os clientes e com os alunos, o mais importante é que a informação chegue a eles e que eles consigam fazer o movimento de acordo com o que você planejou. No entanto, quando nós estamos no meio acadêmico, é extremamente importante que a gente utilize terminologias específicas da nossa área, terminologias específicas da educação física. Digo isso quando vocês estiverem conversando com profissionais da área, ou muitas vezes quando vocês estiverem descrevendo ou escrevendo textos técnicos, como, por exemplo, artigos científicos, trabalhos de conclusão de curso e, eventualmente, algum texto para jornais, revistas e materiais de compartilhamento que eventualmente possam existir na sua academia, no clube onde vocês trabalham ou irão trabalhar. Então, o primeiro ponto da nossa disciplina, que tem como foco aí os conteúdos de cinesiologia e biomecânica, é que a gente faça corretamente a descrição de movimento. E aí a primeira dica, a primeira regra que eu deixei a vocês foi a seguinte: que os movimentos devem ser descritos sempre em relação à posição anatômica de referência.
Então, aquela posição anatômica de referência que vocês aprenderam lá na disciplina de anatomia, ela é o ponto de partida para a descrição de todos os movimentos do corpo humano. Então, a dica é sempre essa: quando vocês querem descrever o movimento, retornem à posição anatômica e tentem falar o que aquela articulação está fazendo a partir dessa posição anatômica de referência. Tudo bem? Então, esta é a primeira regra que é extremamente valiosa a vocês. A segunda regra, e essa realmente ela é muito importante, é que vocês descrevam os movimentos sempre pelas articulações. A estrutura anatômica que realiza os movimentos sempre são as articulações, e nós temos poucas exceções. Eu acabei discutindo isso com vocês em sala de aula, mas o que eu estou querendo dizer é que quem realiza a articulação é o ombro, é o cotovelo, é o punho, é o quadril, é o joelho, é o tornozelo, e não necessariamente o segmento. A gente costuma ver muitas pessoas descrevendo os movimentos a partir do movimento que o segmento está fazendo, que não é, de certa forma, a maneira mais técnica de se fazer. Tá? Então, sempre que você for descrever o movimento, descreva-o a partir da posição anatômica de referência e identifique qual é a articulação que está rodando, qual é a articulação que está mexendo, porque é ela quem realiza o movimento. Eu coloquei aí para vocês que nós temos algumas exceções. Então, por exemplo, flexão de perna, ela existe? Não, ela não existe. A brincadeira que eu até faço em aula com vocês é que a única flexão de perna que eu conheço é essa aí, né? A lesão de um saltador triplista. Em um dos saltos dele, ele teve uma fratura aí na tíbia, e aí a brincadeira que eu faço é que essa é a única flexão de perna que eu conheço. Então, para falar a verdade, eu e muitos biomecânicos, nós temos até dificuldade de entender quando a pessoa fala flexão de perna ou flexão de braço, né, ou flexão de coxa. A gente não sabe exatamente o que essa pessoa quer dizer com esse tipo de descrição. Então, o que as pessoas pretendem dizer é que esse indivíduo ou que algum indivíduo realizou uma flexão de joelho, uma flexão de quadril, uma flexão de cotovelo, ombro. Então, são as articulações que realizam os movimentos e não necessariamente os segmentos. Eu comentei com vocês que nós possuímos algumas exceções, né? Então, nós abrimos algumas exceções na biomecânica, na cinesiologia, para descrever os movimentos a partir dos segmentos. Uma dessas exceções é a coluna vertebral, ou, de uma maneira mais simplificada, o tronco. Então, na verdade, quando nós realizamos movimentos com o tronco, com a coluna vertebral, nós temos que ter na nossa cabeça que esses movimentos só acontecem porque nós temos inúmeras articulações que estão se movendo. Então, de fato, cada par de vértebra aí representa uma articulação. Então, não teria muito sentido nós falarmos dos movimentos que cada par de vértebra faz. Então, o que a gente acaba fazendo é uma simplificação. Eu não vou falar flexão, por exemplo, de T1 com T2, T2 com T3, T3 com T4, mas sim vou falar de flexão da região torácica da coluna vertebral ou ainda flexão da parte torácica do tronco. E isso é válido também para as regiões cervicais e lombares. Então, uma maneira de simplificar é essa, falar que o segmento está realizando esse movimento. Flexão de tronco, extensão de tronco, rotação de tronco para a direita e para a esquerda, flexão lateral para a direita e para a esquerda. Então, o tronco é uma dessas exceções. E a outra exceção, que é muito utilizada na biomecânica, é com relação aos movimentos de pronação e supinação. Pronação e supinação é esse primeiro movimento do vídeo que vocês estão vendo aí. Então, é esse movimento que a palma da mão
vira para baixo. Então, esse movimento aí, na verdade, quem realiza é a articulação radioulnar proximal e distal. O rádio roda sobre a ulna e ele acontece, esse movimento acontece tanto na parte proximal quanto na parte distal, tanto na parte lá perto do cotovelo quanto na parte perto do punho. Então, o correto do movimento de pronação e supinação seria pronação e supinação da articulação radioulnar proximal e distal. Como vocês podem perceber, esse nome fica extremamente longo, então o que nós fazemos novamente é uma simplificação. É comum nós vermos textos escrevendo pronação e supinação de antebraço ou ainda pronação e supinação do cotovelo, embora cabe aí destacar que o correto ou o mais interessante seria descrever que as articulações que ocorrem são as articulações radioulnar, proximal e distal. Tudo bem? E a terceira dica que eu dei a vocês é que vocês conheçam as características de cada articulação e os seus movimentos. Digo isso porque os movimentos anatômicos, eles se repetem, eles são sempre os mesmos. Então, uma vez que você já identificou quais são os movimentos que cada articulação faz, fica fácil você buscar pela descrição dos movimentos que essa articulação está fazendo num movimento que você pretende analisar. Mais do que isso, existem algumas articulações que possuem nomes específicos. E eu estou mostrando aqui 2 exemplos a vocês. O desvio ulnar, desvio radial, que é um movimento do punho, que normalmente, na posição anatômica de referência, indicaria um movimento de abdução e adução de punho. Só que esse não é o nome mais usado. Na literatura específica, o nome mais usado aí seria o desvio radial, quando a palma da mão, quando a mão vai em direção, se aproxima na direção do rádio, e desvio ulnar, quando a mão se aproxima ou se locomove na direção da ulna. E o outro exemplo é o caso aqui do tornozelo, né? Quando nós estamos analisando esse movimento que a ponta do pé vai para cima ou a ponta do pé vai para baixo. Então, esses movimentos também possuem nomes específicos para essa articulação. Então, no caso, seriam os movimentos de dorsiflexão e flexão plantar. Então, é importante que vocês façam uma revisão de todas as articulações e resgatem aí quais são as principais terminologias, nomenclaturas específicas para cada uma delas. A segunda tarefa que eu passei para vocês foi sobre a descrição de planos e eixos. Eu pedi para cada um daqueles movimentos que cada articulação realiza, que vocês descrevessem os planos e eixos nos quais esses movimentos acontecem. E a grande pergunta é o porquê que saber isso é importante. Por que saber disso é importante, né? Então, ouço muitas reclamações dos alunos a respeito disso. Eles falam, poxa, professor, essa descrição de planos e eixos é muito chato. Por que eu preciso saber disso se eu já sei descrever um movimento? Olha, existem muitos motivos para saber descrever planos e eixos, mas o principal que eu gostaria de destacar a vocês é que muitas vezes em biomecânica os artigos e estudos científicos eles não descrevem as amplitudes articulares dos movimentos, mas sim as amplitudes em cada eixo ou em cada plano. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, por exemplo, como vocês podem ver aí no gráfico abaixo, que são gráficos dos movimentos que o quadril, joelho e tornozelo fazem durante a marcha, tá? Durante o caminhar. E aí, esse é um estudo aí, bastante tradicional na área de biomecânica, que ele se preocupa em descrever a cinemática dos membros inferiores. E se você, por exemplo, não souber quais são os movimentos do plano sagital, quais são os movimentos do plano frontal, do plano transversal, quais são os movimentos de cada um dos eixos, você corre o risco de ver um gráfico como esse aí
que está aí do lado e não saber de qual movimento de fato eles estão falando. Olha lá, a figura está falando, olha, movimentos do plano sagital. Quais seriam os movimentos do plano sagital do quadril, que ele está chamando aí de hip? Quais seriam os movimentos no plano sagital do joelho, que ele está chamando de knee? E quais seriam os movimentos no plano sagital do ankle, que é o tornozelo? Então, imagina, você dá de cara com um artigo de biomecânica e fala, lascou, eu já não sei mais quais são os movimentos que acontecem nesse plano. Então, muita calma nessa hora, existem algumas regras, as descrições de planos e eixos, elas também são fixas, elas não mudam. Então, uma vez que você entendeu como você identifica o plano e o eixo, isso não vai mudar. Basta você identificar o movimento que o plano e eixo vem automaticamente. Tá? Então, esse, para falar a verdade, é um dos grandes motivos ou justifica aí a importância de se estudar planos e eixos. Nós temos outros motivos, como, por exemplo, quando vocês chegarem na parte de análise cinemática do movimento, facilita muito você saber em qual plano o movimento acontece para, por exemplo, posicionar câmeras de maneira adequada, de forma que elas consigam visualizar adequadamente o movimento que vocês pretendem avaliar. Em relação aos eixos, também é importante saber em quantos eixos aquela articulação roda. As articulações mais móveis do nosso corpo rodam em 3 eixos, mas existem outras articulações que rodam em apenas um eixo. Então é importante saber em quantos eixos e quais são esses eixos as articulações rodam, porque é justamente para esses movimentos que a gente deve olhar com mais atenção, principalmente os movimentos que acontecem nas maiores amplitudes. Então, vamos lá. Primeiro vamos definir o que são esses eixos anatômicos. Então, um eixo nada mais é do que uma reta orientada a partir de uma origem. A melhor forma de imaginar isso é uma seta, tá? Um segmento de reta. E na anatomia nós temos 3 eixos orientados que são perpendiculares entre si, ou seja, eles formam um ângulo de 90 graus, que são chamados de eixos cardinais, eixos anatômicos ou os eixos principais. Então, basicamente, essa é a definição de eixo anatômico, e como eu disse acima, nós temos 3 eixos, o eixo transversal, o eixo longitudinal e o eixo sagital. Esses são os termos mais técnicos, tá? Eixo transversal, eixo longitudinal e eixo sagital. Mas é muito comum vocês encontrarem pessoas descrevendo como eixo laterolateral, eixo céfalo-caudal e eixo antero-posterior. Vocês devem ter visto algumas aulas minhas que eu costumo levar um espeto de churrasco para a aula. E a maneira que eu gostaria que vocês visualizassem os eixos anatômicos seria justamente essa. Então é como se você estivesse fincando um espeto de churrasco nessas 3 direções, na direção laterolateral, na direção céfalo-caudal e na direção antero-posterior. E para cada uma dessas direções, vocês vão ver que se vocês rodarem, vão acontecer movimentos específicos para isso. Então, por exemplo, toda vez que você finca esse espeto na direção laterolateral, os movimentos que vão acontecer são os movimentos de flexão e extensão. Quando você finca o movimento no eixo longitudinal, os movimentos que vão acontecer são os movimentos de rotação. E quando você finca o espeto de churrasco na direção antero-posterior, os movimentos que ocorrerão são os movimentos de abdução e adução. Então a ideia é mais ou menos essa aqui, ó. O eixo longitudinal é um eixo vertical, o eixo transversal é o eixo laterolateral, vai do lado esquerdo até o lado direito, e o eixo sagital é o eixo antero-posterior. Tudo bem? Então resgatem essa ideia do espeto, façam essa brincadeira. Mais para frente eu vou indicar um link para vocês do YouTube
de uma pessoa que também mostra de uma maneira muito didática como visualizar os planos e eixos. Então, nesse caso, nós estamos falando do eixo, tudo bem? Outra forma de descrever o movimento é por meio dos seus planos anatômicos. Então, o plano nada mais é do que uma superfície formada por dois eixos não coincidentes. Então, são os dois eixos, dois dos três eixos que nós acabamos de ver no slide anterior. Então, nós temos o plano sagital, que é esse plano aqui da figura do meio, que é o plano que vai dividir o corpo em lado direito e lado esquerdo. Então, se você estiver visualizando o movimento, se estiver no movimento visualizando o lado esquerdo ou o lado direito dessa pessoa, você está visualizando esse movimento no plano sagital. O outro plano é o plano frontal, que é esse plano do lado esquerdo, que é o plano que divide o corpo em parte anterior e parte posterior. Então, se você estiver vendo uma dessas partes durante o movimento, você se encontra no plano frontal da pessoa. E, por fim, nós temos o plano transverso, ou plano transversal, que é o plano que divide o corpo em duas, divide em parte superior e parte posterior. Tudo bem? Vocês vão ver que em cada um desses planos, alguns movimentos são mais fáceis de serem visualizados. Então, imagine o seguinte, imagine que você está vendo a pessoa de lado, tá? No plano sagital. Quando essa pessoa realizar movimentos de abdução, adução, rotação interna, rotação externa, ou também chamado rotação medial e rotação lateral, você vai ver que esses movimentos são difíceis de serem visualizados por esse plano, pelo plano sagital. Por outro lado, os movimentos de flexão e extensão são movimentos bem fáceis de serem visualizados por esse plano. Então, os movimentos de flexão e extensão eles vão acontecer sempre no plano sagital. No plano frontal, a analogia é a mesma. Então, no plano frontal fica muito fácil de se visualizar os movimentos de abdução e adução e muito difícil visualizar movimentos como o de flexão e extensão ou ainda movimentos como o de rotação medial e rotação lateral. Tudo bem? Então, a ideia é vocês sempre lembrarem disso, que nós temos 3 planos e 3 eixos. E aí, pessoal, com isso em mente, eu tenho 3 dicas valiosas que eu passei para vocês a respeito dos planos e eixos. A primeira dica é a seguinte, que planos e eixos devem ser sempre definidos a partir da posição anatômica de referência. Então, a partir do momento que você definiu qual é o movimento que está acontecendo, você vai descrever os planos e eixos a partir dessa posição anatômica de referência. Então, se a pessoa, por exemplo, está fazendo movimentos de flexão de cotovelo, não interessa onde o cotovelo dele se encontra, se o cotovelo dele está afastado do corpo, está próximo do corpo, se o cotovelo está próximo da cabeça dele, se esse indivíduo estiver realizando um movimento de flexão e extensão de cotovelo, esse movimento sempre vai acontecer no plano sagital e eixo transversal, porque você sempre vai retornar à posição anatômica de referência para descrever o movimento que está acontecendo. Outra dica bastante valiosa é que planos e eixos são sempre perpendiculares entre si. Então, um plano vai ter sempre um eixo perpendicular correspondente. Logo, se você souber descrever qual que é o plano do movimento, você facilmente chega no eixo de movimento. Então, se você sabe descrever, ou por outro lado, se você sabe descrever qual que é o eixo que está rodando, o plano vai ser automaticamente identificado como plano perpendicular a esse eixo. Então, a melhor forma de explicar isso é por essa figura aqui. Nós estamos vendo o plano sagital, não estamos vendo? Então, o plano sagital ele tem um eixo que é perpendicular a ele, que é o eixo transversal. Então, nos movimentos de flexão e extensão, que são os movimentos que nós já sabemos que acontecem no plano sagital, o eixo vai ser sempre o transversal. Não tem como fugir disso, tá? Então, essa regra é fixa. No plano sagital, eixo transversal, os movimentos que vão acontecer são os movimentos de flexão e extensão.
No plano frontal e no eixo sagital, os movimentos que vão acontecer são basicamente os movimentos de abdução e adução. E no plano transversal, eixo longitudinal, basicamente os movimentos de rotação são os movimentos que vão acontecer. E aí a terceira dica bastante valiosa é que para um dado movimento, plano e eixo nunca terão o mesmo nome. O que eu quero dizer com isso? Vocês devem ter visto aí que nós temos plano sagital e eixo sagital. Nós temos plano transversal e eixo transversal. A dica é: nunca vai existir uma situação na qual o movimento ocorre no plano sagital e eixo sagital também. Por quê? Porque plano sagital e eixo sagital não são perpendiculares entre si. E como eu disse, plano sagital sempre vai ter o eixo transversal como perpendicular a ele. Então, essas regras não mudam. Sempre que você chegar a um plano, você consegue automaticamente detectar qual que é o eixo de movimento. Pessoal, tem um vídeo bastante interessante no YouTube, que eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição do YouTube, feito por um acadêmico da educação física. Infelizmente eu não sei qual que é o curso que ele faz parte, mas é um vídeo muito didático e, curiosamente, é bastante semelhante à minha brincadeira que eu faço em sala de aula quando eu levo o espeto de churrasco. Então ele pega essa caixinha aí, esse bonequinho, e mostra como os planos e eixos de movimento explicam as amplitudes articulares e como os movimentos acontecem. Então, eu recomendo aí fortemente que vocês assistam ao vídeo que eu indiquei aqui embaixo, que faz uma explicação bem didática sobre esses planos e eixos. Bom, voltando lá à tarefa realizada. Então, eu passei para vocês esses 4 movimentos: movimento da natação, movimento da bicicleta no futebol, movimento do lançamento de dardo e o movimento do ataque no voleibol. Então, vamos lá por partes. No nado crawl, a minha sugestão é que, para fazer uma boa descrição de movimento, talvez seria interessante vocês separarem o movimento em 2 fases. A primeira fase é a fase da preparação, e que daí eu estou chamando o início dessa fase de preparação, o momento que esse indivíduo tira a mão da água até o momento que ele volta a tocar a mão na água, ok? Então essa é a fase de preparação, e a segunda fase é a fase que eu estou chamando de propulsão, que é a fase no momento que se inicia no momento que ele toca a mão na água até o movimento que ele quase retira a mão da água, que representa aí todo um movimento de propulsão. Então essa é a minha sugestão. Vamos lá, então vamos começar pela fase de preparação, ok? Eu vou abrir novamente o vídeo aqui. Esse é o vídeo que eu havia comentado a vocês, que é um vídeo bastante didático. Eu vou deixar o link para vocês, tá? Então, esse foi o movimento que eu passei para vocês. Eu vou reduzir a velocidade dele aqui, deixar em 25% só da velocidade. Então, nós vamos analisar basicamente aqui o lado direito. Então, ó, começou neste momento e vai até o momento que ele entra em contato com a água, tá ok? Então, neste momento aqui, o que nós estamos vendo? Eu vou começar pelo ombro direito, tá? O que nós estamos vendo é que o braço está indo para trás em relação ao tronco. Então, se o braço está indo para trás em relação ao tronco, o que nós temos aqui é um movimento de extensão de ombro, e o movimento de extensão de ombro acontece no plano sagital e eixo transversal, ok? Então ele faz todo esse movimento aqui, que é um movimento de extensão de ombro, correto? O braço vai sempre para trás, vai sempre para trás. No entanto, esse não é o único movimento. Talvez ele seja o mais importante, mas ele não é o único movimento que o ombro faz.
o que nós podemos ver é que o ombro também se afasta do tronco neste momento. Aliás, o braço se afasta do tronco nesse momento. Então, certamente o que aconteceu aí é uma abdução de ombro, e para realizar a abdução de ombro, ou melhor, os movimentos de abdução de ombro, acontecem no plano frontal, eixo sagital. Não acabou, pessoal. Um movimento difícil de se visualizar e que poucas pessoas se dão conta é que para fazer esse movimento aqui, ó, que a palma da mão está aqui atrás, até o momento que a palma da mão toca lá na frente, que nós temos também é um movimento de rotação de ombro. Rotação de ombro porque se você voltar à posição anatômica de referência, você vai ver que o seu braço roda externamente. Então, neste caso aí, o que nós podemos ver é que o movimento de rotação externa ou rotação lateral de ombro também acontece. E se o movimento é de rotação, o plano é o transversal, o eixo é o longitudinal. Tudo bem? Ainda nesse movimento aqui de preparação, nessa parte de preparação, o que nós ainda podemos visualizar? O vídeo deu uma travada aqui. O que nós ainda podemos visualizar? Do cotovelo. O cotovelo parte de uma condição de flexão e vai até a sua extensão quase completa. Então, acontece uma extensão de cotovelo no plano sagital, eixo transversal. E nós também vemos que o punho realiza um movimento aqui, ó. Esse movimento é claramente um movimento de flexão de punho, correto? E assim como a flexão de cotovelo, acontece o movimento no plano sagital, eixo transversal. O quadril, o joelho e o tornozelo, é difícil identificar exatamente quais são os movimentos que eles fazem somente nessa fase, mas são movimentos repetitivos. Então, o quadril e o joelho, eles ficam fazendo movimentos de flexão e extensão. Então, quando a coxa vem para baixo, né, vem para frente, é um movimento de flexão de quadril. E quando a coxa vai para trás, é um movimento de extensão de quadril. E aqui o joelho fica fazendo algo semelhante também, flexiona para depois estender, flexiona para depois estender para gerar a propulsão. E o tornozelo faz também movimentos de flexão, só que daí seria a flexão plantar, quando a ponta do pé vai para cima, aliás, vai para baixo, desculpa, que é este caso aqui, olhando esta ponta do pé. E quando a ponta do pé vai para frente, ou melhor, para cima, nós estamos falando de uma dorsiflexão, uma flexão plantar. Então, todos esses movimentos aí dos membros inferiores acontecem no plano sagital, eixo transversal. Tudo bem? Até aí, tranquilo? Não podemos esquecer do tronco. Quais são os movimentos que o tronco faz? Neste caso aí, vocês podem ver que o tronco se mantém numa leve extensão. Essa curvatura para trás já mostra que o tronco está fazendo uma extensão. Mas é importante também destacar que ele também faz essa rotação para o lado da braçada. Então, se eu estou dando uma braçada, se eu estou colocando o meu braço direito à frente, a rotação do tronco para a direita, e a rotação vai acontecer sempre no plano transversal, eixo longitudinal. Tudo bem? Vamos para a segunda fase do movimento. A segunda fase do movimento é o que eu chamei de movimento de propulsão. Então, novamente, o que o ombro está fazendo aqui? Ele está fazendo a extensão, porque este ângulo diminui, então o braço está indo para trás em relação ao tronco. Então, nós estamos fazendo aí uma extensão no plano sagital, eixo transversal. O movimento inverso de rotação, quando eu rodei lateralmente, externamente o ombro,
na preparação. Agora, para fazer a propulsão, eu faço uma rotação medial de ombro, ok? E a rotação medial acontece no plano transversal, eixo longitudinal, e obviamente também temos aqui ainda a abdução de ombro, para depois ela começa em abdução, mas o braço depois se aproxima e vai rente ao tronco. Então, durante essa fase de propulsão, pelo menos metade dessa fase, a metade final dessa fase, acontece, nessa fase final, acontece uma adução de ombro, e a adução de ombro acontece no plano frontal, eixo sagital. Então, resolvemos aí a maior parte da descrição dos movimentos, planos e eixos do nado crawl. Vamos agora para o movimento da bicicleta. Então, da mesma maneira, eu sugiro que vocês dividam o movimento em duas fases, a fase da preparação e do salto, que é a fase que o menininho aí dá um passo à frente e começa a gerar o salto, começa a gerar aí os movimentos dos membros inferiores para cima. E a segunda fase seria a fase de chute mesmo, que é o momento que ele tira o pé direito do solo e toca na bola. Tá? Então vamos novamente fazer essa análise juntos lá no YouTube. Então, o que vocês podem ver aqui, que nessa fase de preparação, esse primeiro passo à frente é um movimento talvez um pouco mais exagerado que a marcha, mas é um movimento semelhante ao da marcha. Então, vamos olhar para o ombro. O ombro direito, que é o ombro do mesmo lado do segmento que vai fazer o chute, é o do segmento que está indo para frente, ele está fazendo uma extensão, correto? Porque o braço está indo para trás. O braço também se afastou do tronco, então temos uma abdução. E como a palma da mão está virada para trás, eu indicaria aí que provavelmente está acontecendo uma rotação medial de ombro, ou uma rotação interna de ombro. Alguém também pode sugerir que talvez tenha ocorrido aí uma pronação, correto? Quando a palma da mão está virada para baixo. Quando a palma da mão está virada para baixo, eu posso dizer que é uma pronação de antebraço ou pronação de cotovelo. Essa é uma das exceções que eu tinha falado lá para vocês no início da aula. Então, esses movimentos de extensão acontecem no plano sagital, eixo transversal. A abdução acontece no plano frontal, eixo sagital. E o de rotação medial acontece no plano transversal, eixo longitudinal. O cotovelo, aparentemente, ele se mantém em extensão, correto? Então, o menininho aqui tá fazendo... Ele começa com o cotovelo semiflexionado e daí estende completamente. Movimento do plano sagital, eixo transversal. E, aparentemente, com o punho aqui não está acontecendo nada. O punho não está fazendo nem flexão e nem extensão. E talvez um desvio ulnar aí, mas como é muito difícil de se visualizar, eu entendo que o punho se manteve na condição, na mesma posição anatômica de referência. Vamos lá para baixo. O quadril, para ocorrer esse movimento para frente, o quadril direito faz uma flexão, correto? Como as pernas estão afastadas levemente, eu diria que teve uma abdução de quadril. Se alguém entendeu que esses pés se cruzaram, vocês poderiam até dizer que teve uma adução de quadril, mas, enfim, é muito difícil visualizar. O mais importante é que vocês entendam o que vocês estão vendo, como descrevem aquilo que vocês estão vendo. E, neste caso, aí, o movimento de abdução acontece no plano frontal, eixo sagital. Tudo bem? E, indo mais para baixo, o joelho faz esse movimento de flexão, né, para depois começar a estender no momento que ele inicia o salto. Então, para iniciar o salto, ele começa a fazer uma extensão de joelho, e a extensão de joelho acontece no plano sagital, eixo
transversal. O tornozelo também faz um movimento muito importante, então veja que para fazer esse passo à frente, ele primeiro faz uma dorsiflexão, então esse ângulo entre a perna e o pé diminui, mas logo vocês conseguem começar a visualizar que a ponta do pé começa a ir para baixo, porque o tornozelo está fazendo uma propulsão aí, correto? Então esse movimento é um movimento de flexão plantar, que é um movimento que acontece no plano sagital, eixo transversal. Bom, eu dei um foco especial aqui para o lado direito, tudo bem? Mas é importante também vocês saberem descrever o lado esquerdo. Então, o lado esquerdo aqui fez os movimentos quase que opostos, né, ao lado direito. E com isso, facilmente, vocês chegariam nos planos e eixos desse movimento. A segunda fase, pessoal, é o momento que ele começa a realizar o movimento do chute. E aí, para realizar esse movimento do chute, aquele ombro que antes estava em extensão começou a flexionar, porque ele vai gerar momento angular, um momento angular até relativamente importante, para que o chute aí saia com mais potência, né? Então, esse é um movimento bastante importante. Meu vídeo aqui acabou de travar tudo. Deixa eu ver se ele volta. Então, no caso, esse movimento é um movimento de flexão de ombro, quando esse menininho aí começa a jogar o braço para frente. Então o movimento que está acontecendo é um movimento de flexão de ombro. Então vocês vão ver bem agora, ó, esse movimento que ele está fazendo com o braço para frente é um movimento de flexão de ombro, enquanto que obviamente o ombro esquerdo está fazendo o oposto, está fazendo uma extensão. A palma da mão continua virada para baixo, então continua em rotação medial. E como está um pouco afastado do corpo, eu diria que está realizando uma abdução também. Então esses movimentos de flexão acontecem no plano sagital, eixo transversal. O de abdução acontece no plano frontal, eixo sagital. E o de rotação medial acontece no plano transversal, eixo longitudinal. O cotovelo se mantém estendido e acredito que o punho também não altere os seus movimentos. Agora, um movimento bastante importante que acontece aqui são os movimentos dos membros inferiores. Então, vocês vão ver que o quadril direito começa a flexionar junto com o joelho direito e o tornozelo direito continua em flexão plantar para entrar em contato com a bola. Então, esses movimentos todos de flexão e o de flexão plantar acontecem no plano sagital, eixo transversal. Quadril ainda continua um pouco abduzido, porque as pernas estão afastadas, então a abdução seria o movimento do plano frontal e eixo sagital. Tudo bem, pessoal? Outro movimento muito importante que acontece aqui, e que eu acabei esquecendo de falar, principalmente na fase de preparação, é o movimento que o tronco faz. Então, o movimento do tronco, ele roda para o lado da perna do chute inicialmente, então tem uma rotação para a direita, e eu diria que esse é o movimento do plano transversal e eixo longitudinal. E ele também vai para trás, então a gente consegue perceber que tem uma curvatura nessa coluna vertebral para trás. Então esse movimento é um movimento de extensão de tronco. E aí, quando ele começa a preparar o chute, o movimento se inverte. Ele roda o tronco para a esquerda, flexiona o tronco também. Quando o tronco se aproxima da coxa, nós podemos dizer que há uma flexão de tronco. Então, o movimento de rotação continua acontecendo no plano transversal, eixo longitudinal, e esta flexão é um movimento do plano sagital, eixo transversal. Ok, pessoal? Vamos para o próximo, e que eu julgo que seja o movimento mais complicado.
que é o movimento de lançamento de dardo. Novamente, vamos separar esse movimento em duas fases. O movimento de preparação, que é esse último passo antes do lançamento, até a segunda fase, que é a fase do próprio lançamento, que é um movimento de fato de colocar o corpo todo à frente, de gerar a propulsão aí necessária para lançar o dardo. Então eu vou novamente separar esse movimento em duas fases. Tá? Então a primeira fase é essa daqui. Então um pouquinho antes ele faz essa passada. E aí, para realizar essa passada, obviamente o ombro está fazendo uma extensão, para falar a verdade, ele já vem de uma posição de extensão, que acontece no plano sagital, o eixo transversal. Ele também está levemente abduzido, né? Ele está levemente não, ele está bastante abduzido, mas a gente não sabe exatamente se ele fez uma abdução para chegar nessa posição ou simplesmente uma extensão de ombro, e a abdução acontece no plano frontal, eixo sagital, e é muito importante que a gente também não se esqueça de reconhecer os movimentos de rotação desse ombro, né? Justamente porque, como profissionais da área de educação física, nós precisamos fortalecer adequadamente os músculos responsáveis por esses movimentos, e certamente os rotadores aí de ombros são músculos extremamente importantes de serem treinados para atletas desse tipo. Então, os movimentos de rotação, no caso aí a palma da mão está virada para cima, então o movimento que ele está fazendo é um movimento de rotação externa de ombro ou rotação lateral de ombro, e esses movimentos acontecem no plano transversal, eixo longitudinal. Vocês conseguem também ver que nessa preparação todo o cotovelo fica estendido e talvez até o punho faça uma extensão, né, para também ajudar depois com a flexão na propulsão. Então esses movimentos que o cotovelo e o punho fazem são movimentos do plano sagital, eixo transversal, e talvez pelo fato da palma da mão estar virada para cima, nós também poderíamos inferir que há uma supinação de antebraço, ou, como eu disse no começo da aula, uma supinação de cotovelo. E esse movimento acontece especialmente no plano transversal, eixo longitudinal. Indo para os membros inferiores, quadril esquerdo faz uma flexão enquanto que o quadril direito está estendido. O joelho esquerdo faz uma extensão quase que completa. É justamente esse impacto com o solo, que é um impacto que vai gerar toda uma cadeia de força para o dardo, né? Todo uma energia para o lançamento do dardo. E por outro lado, aqui os membros inferiores direito, o joelho direito, ainda está um pouco flexionado, porque ele vai estender no momento que o dardo está sendo lançado. Então esse movimento é um movimento de flexão de joelho aqui, extensão de joelho aqui, ambos que acontecem no plano sagital, eixo transversal. E aí, nesta passada aqui, certamente o ângulo entre a perna e o pé está aumentando, então ele está fazendo uma flexão plantar aqui, correto? De tornozelo. E por outro lado, aqui está fazendo uma dorsiflexão, porque a perna está se aproximando do pé. Então esses movimentos são movimentos do plano sagital, eixo transversal. Muito importante nessa fase de preparação é a rotação que o tronco faz. Então o tronco roda para o mesmo lado que o dardo, o lado que o dardo se encontra. Então tem uma rotação para a direita, e essa rotação acontece no plano transversal, eixo longitudinal. E ainda também temos
a flexão, a extensão de tronco, desculpa, quando o tronco vai para trás. Então, é um movimento aí do plano sagital, o eixo transversal. Alguém pode questionar aí que talvez esse cara esteja fazendo também uma flexão lateral para a direita, correto? E se vocês entenderem que esse movimento acontece, é um movimento do plano frontal, eixo sagital. Seguindo em frente, a segunda fase é a fase da propulsão. Meu vídeo travou novamente, apareceu uma propaganda do Amoedo, então peço que me perdoem. Não estou fazendo nenhuma defesa em relação a nenhum candidato à presidência. Apareceu aí de repente. Então vamos lá. Esse movimento aqui é um movimento do lançamento. Então, a partir do momento que ele já entrou em contato com o pé esquerdo aí no solo, ele começa a fazer o lançamento, e aí realmente é um movimento muito complicado de se visualizar, muito rápido. Eu vou colocar aqui na menor velocidade, mas mesmo assim muito difícil de visualizar. Então, o que de fato ele faz aqui com o ombro é um movimento que o braço, estando na horizontal, faz para frente. Então, esse é um movimento especial do ombro, que ele não é um movimento que acontece a partir exatamente da posição anatômica de referência, mas é um movimento muito comum para essa articulação, que é um movimento de adução horizontal de ombro, correto? E esse movimento acontece no plano transversal, eixo longitudinal. Então, é como se eu tivesse com o ombro lá atrás e tivesse trazendo esse braço para frente, formando quase que um ângulo de 90 graus aí com o tronco, mas simplesmente a partir de uma rotação no eixo longitudinal. Então, é um movimento, por exemplo, parecido com o que nós fazemos no supino. Não é à toa que o trabalhar peitoral maior para esse tipo de atleta é um trabalho bastante relevante, bastante importante. Mas é importante destacar também aqui no ombro que continua os movimentos de rotação. Então, neste caso aqui, ele começa a rodar o ombro na outra direção. Então, o ombro que antes estava bastante rodado externamente, agora ele vai rodar internamente. E as rotações acontecem no plano transversal, eixo longitudinal. Vocês conseguem ver aqui que o cotovelo também flexiona, né? O punho talvez faça uma extensão para depois flexionar, mas aqui o cotovelo faz uma flexão para depois estender junto com todo o lançamento. E esses movimentos acontecem no plano sagital, eixo transversal. Bom, dos quadris, nós temos a situação inversa da fase de preparação. Então, na fase de preparação, travou de novo. Então, na fase de preparação, nós tínhamos visto uma flexão de quadril esquerdo e uma extensão de quadril direito. Na fase de propulsão, isso se inverte. O quadril esquerdo começa a estender e o quadril direito começa a flexionar, porque ele vai à frente, tudo bem? Então, nessa última passada aí, flexão de quadril esquerdo, extensão de quadril direito. Comecei a lançar, quadril direito foi para frente e quadril esquerdo está indo para trás. Então, esses movimentos de flexão e extensão são movimentos do plano sagital, eixo transversal, e nós vemos também que o joelho direito, que antes estava flexionado, começa a estender para fazer essa propulsão, esse lançamento aí no dardo, assim como o tornozelo, que também faz uma flexão plantar. Não podemos esquecer jamais do movimento que o tronco faz, movimento importantíssimo. O tronco vai fazer um movimento inverso da fase de preparação. Então, ele roda para o lado esquerdo, movimento do plano transversal, eixo longitudinal. Ele flexiona lateralmente para a esquerda
e ele também flexiona, só flexiona. Então, a flexão por si só é do plano sagital, eixo transversal, e a flexão lateral é um movimento do plano frontal, eixo sagital. Por fim, nós temos aí o nosso último movimento, que é o movimento do ataque no vôlei, que eu novamente dividiria em duas partes: a parte da preparação, que se inicia no momento que ele começa a agachar para preparar para o salto, até o momento que ele atinge o ponto mais alto, e a segunda fase é a fase da cortada, que se inicia no ponto mais alto, né, quando o cara atinge o ponto mais alto do salto dele, até o contato com a bola na cortada. Então, é assim que eu sugiro dividir esse movimento. Então, vamos para o movimento de preparação. Então, o movimento de preparação, vocês viram que o ombro é colocado para trás nesse movimento de preparação. Então, esse movimento é um movimento de extensão de ombro dos dois lados, né? Os ombros estão estendendo. O plano é o sagital, o eixo transversal. Então, dá para ver também que a palma da mão está virada para trás e para cima, né? Junto com a extensão. Então, esse movimento é um movimento de rotação medial de ombro, do plano transversal, o eixo longitudinal. E bastante controverso aí, bastante polêmico, talvez seriam os movimentos de abdução e adução. Se a gente imaginar que esse atleta está aproximando as palmas da mão lá atrás, nós poderíamos dizer que o que está acontecendo aí é uma adução de ombro, mas é bastante difícil de visualizar. Para os membros inferiores, o direito aqui está fazendo uma flexão de quadril e o esquerdo uma extensão de quadril. As pernas, por estarem afastadas, elas nos mostram que também teve uma abdução de quadril, e rotação fica um pouquinho mais difícil de ver, mas no caso da flexão e extensão, plano sagital, eixo transversal, e no caso da abdução e adução, plano frontal, eixo sagital. O joelho, ele flexiona durante toda a fase de preparação e depois estende junto com as extensões de quadris. Então, joelho flexiona para depois estender, quadril faz a mesma coisa, flexiona para depois estender. E o tornozelo faz algo bastante semelhante. Primeiro faz uma dorsiflexão para depois fazer uma flexão plantar. Todos esses movimentos são movimentos do plano sagital, eixo transversal. E aí, durante o salto, pessoal, vocês podem ver que os ombros já flexionaram, então os ombros vieram para frente, né? Então, olha lá, os ombros vão para frente, que geram justamente a propulsão para saltar. Então, esse movimento foi um movimento de flexão de ombro, com as palmas da mão ainda virado para baixo. Então, rotação medial aí, de ombro. Então, nessa fase de preparação ainda tem esse movimento. Mas daí, na hora da cortada, pessoal, ele inverte o movimento, principalmente desse ombro direito aqui. Então, o movimento que ele fez de flexão, que foi utilizado para propulsão, agora se inverte, vai ter uma extensão de ombro, que é justamente o movimento para dar o golpe na bola. Então, esse movimento é um movimento do plano sagital, eixo transversal, junto com uma extensão de cotovelo, né? E mais importante ainda, igual o lançador, o ombro roda, pessoal, olha lá, ele roda também para baixo. Então, o que nós podemos visualizar quando voltamos para a posição anatômica de referência, que esse é um movimento de rotação medial de ombro. Então, tome muito cuidado, quando estiverem trabalhando com atletas de voleibol, não podemos esquecer dos músculos rotadores de ombro. Tudo bem? Vamos lá. O que o tronco faz nessa história toda, né? Então, o tronco, ele começa flexionado e estende
na hora da preparação e na hora do golpe ele faz uma nova flexão. Todos os movimentos do plano sagital, eixo transversal. Ele também roda para o lado que vai acontecer o golpe, então ele também roda inicialmente para o lado direito para depois rodar para o lado esquerdo, e é possível que tenha aí também alguma flexão lateral, mas é difícil de visualizar. Então, pessoal, esse teoricamente é o gabarito das atividades que eu passei para vocês. E aí eu passo a última tarefa, que é vocês pegarem o documento que vocês me enviaram e façam uma revisão, uma comparação com esse gabarito que eu passei a vocês e relatem as diferenças entre as descrições que vocês apresentaram e as minhas e avaliem se vocês concordam ou não e enviem esse mesmo documento que foi enviado anteriormente com as devidas complementações e até mesmo a justificativa do que vocês concordam ou discordam da minha opinião, tá bom? Não se esqueçam também de assistir ao vídeo que eu deixei para vocês daquele acadêmico de educação física, que é muito didático a respeito dos planos e eixos, ok? Então, muito obrigado pela atenção, a gente se vê na semana que vem e estou à disposição aí para discutirmos mais esse assunto. Um grande abraço.